E aí galera, tudo bem? Douglas Jambeiro na área. Estou aqui nesse cenário paradisíaco para fazer um videão para vocês hoje. E esse vídeo é muito importante, mas antes de mais nada, eu já vou te pedir, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like. Vamos interagir aí no canal, levar essa informação para muito mais gente, beleza? E nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre o que eu fiz para o meu plano Portugal dar certo. O meu plano Portugal ser efetivamente um plano bem sucedido. Lembrando que existem alguns passos e eu vou te mostrar na prática como eu fiz, o que eu fiz e o que eu faria se eu quisesse chegar aqui em 2025 ou em 2026 em Portugal ou para qualquer lugar do mundo. Eu vou falar especificamente de Portugal porque é o lugar que eu vivo hoje com a minha família, é o lugar que eu escolhi para ser a minha casa e vou mostrar para vocês o que eu fiz e o que eu acredito que deve ser feito para quem quer imigrar de fato, quem quer mudar, sair da sociedade, do seu país e tentar a vida em um novo país. Beleza? Vamos lá. O primeiro ponto é planejamento, pessoal. Planejamento, que é a capacidade de dividir em etapas e processos aquilo que você efetivamente quer viver. Porque de nada adianta você querer e não fazer um projeto, não planejar de verdade o seu futuro. Lembrando que a gente não está falando aqui de uma mudança qualquer, a gente está falando de uma imigração, que é um processo que envolve custos, burocracia, documentos e de fato é uma coisa muito séria, entende? É uma coisa que você tem que entender que é muito, mas muito séria. E isso é um sonho de muita gente. Então, o que eu faria seria, a primeira parte de tudo é o planejamento, é o projeto, é colocar isso em um papel, mostrando ali, eu não sei qual é o seu ponto de partida, mas às vezes você ainda não tem financeiramente suficiência para isso e vai juntar uma grana, ou você tem a grana, mas ainda não sabe o que você deve fazer, qual o próximo passo que você deve seguir. Esse é o seu start inicial, é saber onde você está e o que você precisa fazer para chegar aqui. Os pontos que você não pode deixar de lado de forma alguma, e eu acredito que são os mais relevantes, é a documentação, a parte financeira, e eu faria logo um checklist, enumerando ali o que eu precisaria fazer por ordem de prioridade, sabendo o ponto que eu estou e quando eu vou chegar, como eu vou chegar. Nesse checklist seu tem que constar documentação, que é o mais importante. Documentação, seja ela de visto, necessárias para os vistos e depois, quando você estiver chegando aqui, você precisa também deixar tudo, mesmo que organizado, documentação, a parte financeira, sabendo o quanto de orçamento você tem para isso. Porque a parte financeira, pessoal, ela vai determinar o padrão da sua viagem. O padrão que eu digo é assim, poxa Douglas, eu tenho, sei lá, 100 mil reais e eu sou solteiro. Você tem muito tempo, né? Você tem muito tempo para fazer dar certo. Você tem a grana, então você tem aqui 6 meses, 7 meses, 8 meses de autonomia, de grana, até mais do que quem vem com 4 pessoas, uma família. Então, o que vai determinar ali na questão financeira, você precisa deixar bem organizado, porque às vezes uma família consegue um arrendamento mais barato. A parte financeira, inclusive, ela é importante para você saber qual a cidade que você vai morar. O custo do arrendamento é mais alto, mais barato, mais caro. Então, isso é uma parte importante. Você precisa se organizar financeiramente para você decidir os próximos passos de localidade, de quanto tempo você vai ter ali de guardado ali de segurança, né? Guardado para que você tenha uma segurança com a sua família, ou sozinho, ou um casal, enfim. Você precisa também organizar, além das documentações e das finanças, algo muito importante, algo que eu falhei e que eu não quero que você falhe. De forma nenhuma eu quero te ver falhar nisso, que é deixar um procurador, alguém da sua extrema confiança, para cuidar aí dos seus interesses no Brasil. Às vezes você precisa assinar um documento, resolver alguma questão burocrática no Brasil e você não tem um procurador. Eu, infelizmente, eu digo infelizmente porque foi uma coisa que era para eu ter feito,
Eu sabia que tinha que fazer, mas pequei nisso, deixei para a última hora. Na última hora, você não tem cabeça para nada, então não deixe para a última hora. A última hora você vai estar ansioso para a hora da partida, para a hora da viagem, e você vai esquecer disso, assim como eu esqueci e deixei de lado. Infelizmente, é muita coisa em cima da hora, você vai se organizar, muita coisa vai ficar, e isso foi uma coisa que eu falhei e eu vou te instruir a não falhar nisso. Deixa um procurador para cuidar dos seus interesses aí. Outra coisa muito importante, com antecedência, tente de toda maneira, ainda no Brasil, criar conexões com o país que você vai. Se for Portugal, crie conexões aqui. Conecte com pessoas, com influenciadores, com youtubers. Conecte com essas pessoas para te ajudar a chegar, para perguntar como que é mais ou menos a cidade. Crie conexão com alguém da cidade. Se for o caso, uma loja, alguma coisa, pergunta. Tenta, de alguma maneira, saber como realmente é o lugar que você quer viver com a sua família. Isso é muito importante. Se for sozinho também, lógico. Mas é muito importante você saber aonde você está pisando. Beleza, pessoal? Outra coisa é estudar o mercado de trabalho local. Por que eu estudaria o mercado de trabalho? De acordo com as experiências que eu tenho e as qualificações que eu carrego, eu preciso saber se a minha área é valorizada ou não aonde eu vou morar. E se você está disponível para fazer ali uma transição de carreira, você precisa saber se aquela segunda opção para você também tem naquele lugar de acordo com a sua aptidão. Lógico que se aqui só tem construção civil e eu não tenho capacidade ou não tenho aptidão para isso, eu não tenho como vir para essa cidade. Talvez uma outra cidade me atenda melhor. Isso faz parte e é essencial também no seu planejamento imigratório. Então, pessoal, uma coisa também muito importante, a questão do visto, ela é essencial. Ela já nem precisa te dizer que você precisa vir de forma legal. Você precisa vir de forma legal, beleza? Se você ainda está aí, tem a possibilidade de fazer de forma legal, faça de forma legal. Isso vai facilitar a sua vida e a sua jornada aqui. Chegando aqui, você precisa também ter bem claro o que você vai fazer para se legalizar de uma maneira real aqui, que é arrumar um trabalho, a parte de documentação, seguir o passo a passo, porque você não pode negligenciar a legalização aqui também. Você veio de forma legal, mas não significa que isso te dá o direito de permanecer aqui de forma legal direto. Você vai ter um prazo para você se readequar às necessidades do país e mostrar que realmente você vai fazer a diferença aqui, você é útil para esse país, beleza? Então não deixe para passar muito tempo para se legalizar aqui. Chegou aqui, já vai atrás, já vai correr atrás de se legalizar aqui para você ter a residência, para você ter a documentação, para que você consiga fazer um plano de longo prazo nesse país e criar raízes aqui, beleza? Uma outra coisa que é muito importante, venha com tudo pronto para você conseguir uma vaga de emprego. Ah, mas eu não lembro minhas experiências, eu não sei, eu não lembro. Faz um currículo ainda no Brasil, faz o seu currículo no Brasil, deixa o seu currículo pronto, de todo jeito, já começa a disparar na semana que você vier para cá, de qualquer jeito, envia isso. Por quê? Aqui em Portugal, pessoal, o processo de contratação, ele não é um processo de uma hora para outra. A maioria aqui leva em torno de uma semana a 20 dias um processo seletivo. As grandes empresas até 20 dias um processo seletivo. Uma etapa, 2 etapas, 3 etapas. E se você está vindo ali com pouca grana ou com muita pressa, você vai precisar já adiantar esse processo no Brasil. É uma das coisas. Eu cheguei aqui e em 30 dias, 20 e poucos dias, eu já estava na empresa que eu estou até hoje, vou fazer 1 ano. Então, isso foi uma coisa que foi muito rápido, eu já tinha meio que estruturado tudo, as minhas experiências, minhas competências, eu sabia as áreas que eu já iria trabalhar e a cidade que eu iria vir, então eu deixei, isso foi muito rápido para mim. Documento, tudo eu fiz muito rápido. Por quê? Porque eu já vim com isso daí e isso agilizou muito o meu processo, beleza? Se você vai vir com criança, não esqueça, é muito importante o histórico escolar da criança atualizado, para que também não passe aperto. Todos os documentos apostilados, isso é algo essencial, é o básico, tá bom?
E a cereja do bolo, mas antes eu quero te pedir mais uma vez, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, ajuda esse canal aqui a crescer, a expandir essa mensagem, a levar esse conteúdo para mais gente, assim como me ajudaram quando eu estava aí no Brasil. Também eu quero te ajudar a chegar aqui da melhor maneira, mais esclarecido, e quero que você não precise passar pelas coisas que eu passei ou que alguém passou. Seu processo pode ser muito mais simples do que foi o meu ou de qualquer outra pessoa. Eu não quero que você chegue aqui e encontre dificuldade, pelo contrário, eu quero que seja cada vez mais fácil a sua jornada e o seu caminho, beleza? E a cereja do bolo, pessoal, que eu acredito ser peça-chave. Procure um lugar que de fato tem conexão com você. Faça jus ao seu estilo de vida. Se você, assim como eu, não gosta das grandes metrópoles como Lisboa, lugares que têm muitos prédios, muitas pessoas, uma qualidade de vida menor, procura algo como uma natureza, assim como eu gosto de praia, gosto do mar, gosto de interação com a família, procure um lugar que faz parte daquilo que você de fato procura, que você sonha. Por quê? Porque em algum momento o que tem que valer a pena para você, quando você não estiver trabalhando, quando você não estiver sofrendo, quando você não estiver se lascando mesmo, vai ser o lugar que você está. Olhar para tudo ao seu redor e sentir que você está em paz, que você está num lugar que você queria estar, que você queria viver, que você queria estar fazendo aquilo que você está fazendo. Assim como eu hoje estou aqui nesse lugar maravilhoso, vivendo uma vida que eu sempre quis com a minha família. Beleza? Tamo junto e não esquece, pessoal, curte, comenta e compartilha, que esse vídeo possa agregar na sua vida aí, e valeu!